Olá, tudo bem? Então, no vídeo de hoje, do Encontro de Crisma, nós vamos estar tratando dos sacramentos do serviço, É a catequese de Crisma, paróquia São José, o catequista Mauri, e nós estamos fazendo uma série de vídeos sobre os sacramentos. Nós vimos os 7 sacramentos, os sacramentos da iniciação cristã, os sacramentos de cura e agora os sacramentos de serviço, que são os sacramentos para que você tenha mais força para servir. No nosso livro, o livro da Crisma, da catequese, catequese crismal, crescer em comunhão, na página 100, capítulo 23, que fala sobre o sacramento do serviço. E a palavra de Deus que nos motiva a servir na igreja, Então nós vamos ler em Mateus 9, no versículo 35. Então, na palavra de Deus, Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 35. Jesus percorria todas as cidades e aldeias. Ensinava nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo mal e toda enfermidade. Vendo a multidão, ficou tomado de compaixão, porque estava enfraquecida e abatida como ovelhas sem pastor. Disse então aos seus discípulos: A messe é grande, mas os operários são poucos. Pedi, pois, ao Senhor da messe que envie operários para essa messe. Então Jesus fala, para a gente pedir a Deus, pedir ao Senhor que envie operários para a sua messe. E quem são esses operários? São os cristãos. O que é o cristão? É o imitador de Cristo. Então Jesus nos chama para ser imitadores dele e, como ele fez, fazermos nós também de cuidar das pessoas e amar e fazer a caridade e fazer o bem. Só que isso é de uma maneira estruturada, não é cada um de acordo com a sua índole, com a sua vontade. Jesus, ele deixou ensinamentos de como fazer isso e através dos apóstolos ele deixou a igreja. Através dos apóstolos ele institui a igreja, na igreja ele institui os sacramentos. E 2 deles que a gente trata nesse vídeo hoje são esses, os sacramentos de serviço, que é o sacramento do matrimônio e o da ordem. Então a gente tem 2 sacramentos que nós recebemos, ou a pessoa é religiosa e se torna padre e recebe o sacramento da ordem, ou ela se casa, tem a vocação para a família e recebe o sacramento do matrimônio. Para quê? Para que com esses sacramentos você tenha força para cuidar do povo de Deus. Então nós vimos os sacramentos da iniciação, onde eu me fortaleço para me tornar um seguidor de Cristo. Os sacramentos de cura, que é quando eu vacilo, eu faço alguma coisa errada, eu caio, eu estou fraco, eu me curo para continuar servindo a Cristo. E agora os sacramentos do serviço, para que eu possa, sendo imitador de Cristo, servir as pessoas. Então na nossa apostila vai estar um ensinamento assim: a igreja necessita de pessoas que auxiliem na condução dos trabalhos a serem realizados. O próprio Jesus escolheu os apóstolos para que continuassem sua missão aqui na terra. Esses, por suas vezes, escolheram outros bispos, padres e diáconos. Essa forma de entrega total à comunidade eclesial dá-se o nome de sacramento da ordem. Mas também há outra forma de servir ao reino de Deus, ou de constituir responsavelmente uma família pelo sacramento do matrimônio. Então veja bem, Jesus ele fez a sua igreja. Quem está ali na sua igreja no início? Os apóstolos. Depois que Jesus morreu crucificado e ressuscitou, ele derramou o Espírito Santo sobre essa igreja, lá em Pentecostes. E essa igreja passou a ter a força do Espírito Santo, enviado por Cristo, para cuidar do povo. Então a missão de cuidar do povo de Deus foi delegada à igreja. E como que a igreja cuida dos seus? De 2 maneiras, de 2 vocações. A da ordem e a do matrimônio. Então se você tem a vocação para ser religioso, para ser um padre, um bispo, é o sacramento da ordem, onde a pessoa se consagra para cuidar exclusivamente do povo de Deus. E quando Jesus faz lá a Santa Ceia e fala para os apóstolos fazer isso em memória de mim, que ele institui o sacramento da Eucaristia, ele está ali também
colocando os apóstolos para continuar a sua missão e está dando aos apóstolos a força de realizar os sacramentos, de levar os sacramentos para o restante das pessoas. Por isso o sacramento da ordem. E o matrimônio, que é o projeto de Deus, né? Existem muitas realidades diferentes hoje em dia, existe. Podemos julgar ou não julgar essas realidades? Não podemos, que cada casal, cada família é uma realidade, tem a sua história. Mas qual que é o projeto de Deus? É o marido e a mulher, o homem e a mulher se unirem e formarem uma família. E os filhos estarem ali dentro daquela casa, que a gente chama da primeira igreja, sendo conduzidos, sendo cuidados. Por isso que o matrimônio também é um sacramento, e é um sacramento de serviço. Porque a ideia é que quando o homem e a mulher se casam, eles vão constituir a família e vão cuidar um do outro e cuidar da sua família. Então você tem, no primeiro sacramento da ordem, aquela pessoa, o padre ou o bispo, que cuida de toda a igreja, de toda a comunidade. E nesse segundo sacramento do matrimônio, você tem o marido ou a mulher que cuidam da família, daquela pequena comunidade que é a família, o marido, a esposa e os filhos. Então veja bem a importância desses dois sacramentos. Jesus confia aos pais e aos padres a função de cuidar da família, de cuidar do seu povo e de cuidar da sua comunidade. Então, no sacramento da ordem, o ensinamento que a apostila nos traz é o sacramento da ordem que dá aos discípulos eleitos o poder de desempenhar as funções eclesiásticas e a graça de fazê-lo santamente. Então, veja aí, o que isso quer dizer? Que o padre, ele é investido de poder por Cristo. E quando ele vai aplicar um sacramento, não é ele dando a Eucaristia, não é ele batizando, não é ele perdoando os pecados. É Cristo fazendo isso através dele pela força do Espírito Santo. Lembra que eu já falei? Mas e se aquele padre fez coisa errada? O sacramento é válido, porque no momento do sacramento é Jesus que faz através do padre pela força do Espírito Santo. Né? O padre ele se torna a pessoa de Cristo naquele momento de abençoar através dos sacramentos. Por isso a força do sacramento. Assim como o pai e a mãe podem abençoar os filhos, porque é Cristo abençoando o filho através do pai e a mãe. Por isso a importância, né, daquele costume tão bonito, né? Bença pai, bença mãe, porque eles abençoam com o poder de Cristo através do Espírito Santo, porque eles têm o sacramento da ordem, assim como o padre, eles têm o sacramento do matrimônio, assim como o padre tem o sacramento da ordem. Então, na ordem, as 4 atribuições que Jesus deixa ao padre: celebrar a Eucaristia, fazer isto em memória de mim, em Lucas 22:19. É a ordem de atualizar o que Jesus tinha feito na última ceia, mudar o pão em seu corpo e o vinho em seu sangue. Perdoar os pecados, em João 20:23. Os pecados serão perdoados aos que vós os perdoastes. Pregar o Evangelho, em Marcos 16:15. Ide pelo mundo inteiro, pregando o Evangelho a todas as criaturas. E governar a igreja, está em Atos 20:28. O Espírito Santo constituiu os bispos para governar a igreja de Deus. Então, quanta coisa tem no sacramento da ordem, lembrando sempre isso, essa palavra importante. É Cristo, através do Espírito Santo, que realiza os milagres dos sacramentos, através da igreja, através dos padres e dos bispos. Então, é um sacramento de serviço, para cuidar da igreja. E o sacramento do matrimônio, né? A apostila nos traz o ensinamento. O sacramento do matrimônio, além de ser o sinal do amor entre duas pessoas, também é o desabrochar de uma vocação para servir a Deus, ao esposo, à esposa, aos filhos, à família, à sociedade, à igreja e ao mundo. Cabe aos esposos, em comum acordo, com responsabilidade humana e cristã diante de Deus, formarem uma família, educarem seus filhos em todos os sentidos, saúde, educação, religião, e testemunharem o amor, o respeito, a partilha com os outros. Nesse sentido, a família cristã estende o reino de Deus, crescendo como pessoas e cidadãos.
né? Aí, como a gente falou, nossa, mas tem família que não tá assim. Tem família que é casado, que está na igreja e não é assim. Mas veja bem, nós estamos falando do projeto de Deus e a promessa que Jesus faz a nós, né? O homem deixa sua esposa e eles serão uma só carne. Então, Deus, ele abençoa o sacramento da ordem. Para quê? Para que o esposo cuide da esposa, a esposa cuide do esposo e eles juntos cuidam dos filhos, cuida da família. E onde começa a igreja? Na família. Nesses tempos agora de pandemia, que estamos com restrições de ir à igreja, ao templo, igreja, aonde a igreja está? Está nas casas, na família, que é a nossa primeira igreja. As crianças, antes de irem para a catequese, aonde eles aprendem o amor de Deus? No lar, na família com os pais. A função do catequista é aprofundar, é explicar, é tirar dúvidas. Mas quem mostra o amor de Deus, quem faz o primeiro anúncio é a família, é os pais. Por isso a importância do matrimônio, que ao levar a sério o seu matrimônio, você está servindo a Deus. Então, muito interessante para quem está sendo crismado esse entendimento. A crisma é para você receber o Espírito Santo para servir. E nos sacramentos da ordem e do matrimônio, né, nós temos muito mais matrimônios do que ordem, né? Você tem um padre na paróquia e quantas famílias você tem na paróquia? Então a importância de se cuidar bem da família, porque a igreja começa com a família. E por isso esses sacramentos de ordem e de matrimônio, para que possamos servir ao povo de Deus, amando e cuidando das pessoas como Jesus nos ama e ele nos cuida. Tá ok? Então valorizem muito esses dois sacramentos, o da ordem e o matrimônio, que um dia vocês, catequizandos que estão fazendo a crisma, vão estar recebendo esses sacramentos, ou ordem ou matrimônio, e para que vocês rezem por essas pessoas, pelos padres e pelos seus pais, mães, familiares que têm o sacramento da ordem, para que eles desempenhem bem essa função de servir a família do povo de Deus. Tá ok? Eu agradeço a presença de vocês, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.